Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não esqueça de se inscrever, deixar seu comentário. Você já deve ter recebido aí no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, enfim, em qualquer tipo de rede social, um link com uma informação nem tão verdade, nem tão mentira, às vezes muita mentira, e às vezes você até acredita, né? Essas são as famosas fake news. Mas você já pensou, parou para pensar como elas se espalham e por que? Se tem método, o que, que tem? Então hoje a gente vai discutir um artigo da Universidade de Indiana que ele traz um ponto que às vezes a gente esquece que existe, mas que é muito relevante, que é sobre os bots, né? Então, os bots eles trabalham para aumentar o alcance das notícias falsas, né? Hoje o fake news já está aí, todo mundo sabe que existe, às vezes é difícil de entender, às vezes é difícil de identificar, né? O mundo digital trouxe esse problema à tona. Lembrando, as fake news não são uma coisa de agora, né? Eu vou trazer um vídeo depois sobre a história da fake news. As fake news existem desde que o mundo é mundo e fazem parte da manipulação da população. O problema é que essas fake news agora com o mundo digital está atingindo diretamente a democracia e até mesmo a saúde pública, mexendo na bolsa de valores e tudo mais, né? Mas primeiro, o que são esses bots, né? Como é que esses bots funcionam? Eles são chamados de bots sociais. O que são esses bots sociais? Os bots sociais, eles interagem através de inteligência artificial, através de diversos tipos de programação, como fosse um ser humano normal, um ser humano real. Então o que acontece? Esses bots sociais eles pegam artigos. Lembrando, esses bots eles não são aleatórios, eles são controlados por uma empresa. Lembrando, tudo que envolve manipulação de povo, internet, tudo envolve dinheiro. Então ninguém cria esses bots porque tá perdendo dinheiro, certo? Então passa do princípio. Esses bots que interagem, espalham notícias falsas, eles são uma empresa que você vai lá, contrata e eles disseminam a informação que você quer. E para isso acontecer, você paga o serviço desses bots, certo? Então eles hoje, com a tecnologia que nós temos, às vezes você não consegue nem identificar se é um bot ou se é uma pessoa real. Tão avançada a capacidade de comunicação desses bots, né? O estudo que nós estamos aqui usando como base, lembrando, ele está na descrição, tem um link lá, então você pode ir lá, ler ele, ver a referência, o estudo é perfeito. O que tem de informações gráficas, o que tem de metodologia e como a interação do bot ao longo do tempo de cada gráfico é perfeito, vale a pena ler. É um artigo um pouco longo para você absorver tudo, porém ele é muito rico em detalhes. Caso você queira entender e começar a se aprofundar nesse assunto, esse é um bom começo. Então, o que o artigo fez? Ele analisou 14 milhões de tweets, certo? De 2016 até 2017. E o que ele entendeu? É que as notícias falsas são disseminadas por 34% dos bots. Então, o que isso significa? Que as notícias falsas, a cada 100 notícias falsas viralizadas, 34% delas foram viralizadas por bots, certo? A partir do momento que ela ganha um certo tamanho, uma certa viralização, depois disso você não consegue entender quem é que está continuando a retweetar, se é ser humano ou se é bot. Eles se misturam nisso tudo. Então o que o artigo mostra? Que 34% desse mundo, quem começa tudo e quem viraliza são os bots. Lógico, você vai falar, mas só 34%? Poxa, 34% a menos de notícias falsas no mundo é muita coisa, certo? 1/3 de notícias falsas a menos no mundo é muita coisa, né? E por que isso acontece? Por que a notícia falsa viraliza? E aí eles entram um pouco no assunto da antropologia e até mesmo da psicologia.
você tem a tendência de confiar no que você vê repetidas vezes. Então o que acontece? Você recebeu uma informação de uma notícia falsa ali. Você clicou no link e leu. Falou, nossa, isso aqui é um absurdo. Ficou puto, mandou para um amigo. Daqui, passa algum tempo, alguém te manda essa mesma notícia. Você fala, eu já li essa notícia. Aí passou mais um tempo, alguém te manda a mesma notícia. Aí você fala, meu Deus, isso realmente é verdadeiro. Todo mundo está falando sobre isso. Mas calma, esse todo mundo é a sua bolha. É aquele pessoal que está ali em você, que está incrustado nessa bolha. Os bots são programados para agirem nessas bolhas. O seu grupo de WhatsApp é a sua bolha. Então você recebeu aquela notícia no grupo do WhatsApp, daqui a pouco alguém manda de novo, daqui a pouco alguém manda de novo, e você fala, não, isso é verdade. Tá todo mundo falando disso. E isso, muitas das coisas, os bots no WhatsApp, os bots no Instagram, os bots no Twitter, fazem isso milhares de vezes por dia. Isso chama spread, post por spread, né? Muito post. Então eles postam milhares de vezes a mesma coisa por dia. Às vezes vai pegar 2, 3, 4 um post, mas ele postou 1000 vezes aquilo lá, então pega 3, 4, 5 mil pessoas. Então, e não é só um bot, são vários bots. Então, esse spread de postagem rápida, lembrando, é um bot, é um comando que você dá e ele, eu quero que poste esse link a cada 3 minutos. Mano, pronto, segue sua vida. Né? O cara não fica ali postando a cada 3 minutos, a máquina faz isso automático, então gera muito fluxo. E voltando a lembrar, o porquê que o cara quer ter um acesso de uma notícia falsa no site dele. Aí voltamos àquela parte mais da parte antropológica. A notícia falsa, ela tem que pegar na emoção. Ela não vai pegar na razão, ela não vai explicar, que nem nós fazemos aqui. Ela não vai mostrar o artigo científico de uma universidade importante, de uma revista conceituada. Ele vai pegar na emoção. Então, hoje dia 26/6, eu estava indo comprar pão na padaria. O caixa da padaria, onde eu vou quase todos os dias, falou para mim, Luiz, você viu? O presidente Lula não pode entrar em nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo? Ele foi expulso de todos os países do mundo. Eu falei, mas por quê? Ele, eu não sei, eu não terminei de ler a reportagem. Me mandaram no WhatsApp hoje de manhã. Como já se viu um presidente do Brasil não poder entrar em nenhum país do mundo? Eu falei pra ele, mas com certeza que isso não é falso? Aí ele, não, meu grupo do WhatsApp me mandou, eu tô lendo essa notícia, ainda não terminei. Eu falei, olha, tenho quase certeza que é impossível o presidente do Brasil ficar proibido de entrar em outros países do mundo. Quer dizer que o país todo vai cortar relações internacionais com todos os países do mundo, a gente vai parar de exportar, vai parar de importar, vai parar de ter relações. Aí ele, a gente tá ferrado. Então eu falei, não, calma, isso é mentira. Aí ele, eu vou ver direito. Entendeu? Então a notícia falsa pegou o cara o cara leu aquilo, o cara já não gosta do presidente. Ele lê aquilo e acabou, aquilo lá pegou na emoção dele, ele vai começar a falar pra todo mundo, vai mandar pra todo mundo da lista dele, fala, tá vendo, a gente tá ferrado, e acaba disseminando a notícia falsa, e no final das contas o cara nem parou pra dar um Google, certo? Nem parou pra ligar a TV, porque o consumo da informação é pela internet hoje, não tem o que você falar. 99% da população tem um celular, passa mais tempo na frente do celular do que na frente da televisão. Antes não, antes as pessoas passavam tempo na frente da televisão. Hoje as pessoas passam tempo, então tá no metrô, tá no trabalho, tá ali no caixa da padaria, não tem ninguém, o cara pega o celular, não sei o quê. Então as notícias vêm por ali. E as notícias falsas pegam na emoção. E por que viraliza? Porque de repente essa emoção tá difundida. Então o ódio por uma pessoa, o ódio por uma coisa, o ódio por um não sei o quê, ou o amor por alguma coisa, o amor por outra coisa, liga a emoção, e essa emoção viraliza. E a pessoa que criou a página na internet, que está tendo esses acessos de uma notícia falsa, começa a ter muito acesso na página dele, da internet. Muito acesso, muito acesso, muito acesso. Com acesso você vende os banners, você vende a propaganda. Então, com muito acesso, querendo uma coisa ou outra, o cara ele entra no banner e compra. E isso acaba fazendo com que o site da pessoa é monetizada. Então ele paga os bots, certo? Pagou os bots para viralizar uma notícia falsa. Essa notícia falsa pega na emoção a pessoa. Ele entra no site. Ele tá ali. Aí, então isso, imagine milhões de acessos nesse site.
Uma coisa ou outra ele vende através das propagandas nos banners, certo? E retroalimenta o processo. Então ele cria uma nova notícia falsa. E essas notícias falsas, hoje, querendo ou não, estão ligadas à política, estão ligadas a todo tipo de fake news que viraliza, vacina, enfim. E o que acontece? Esses bots, eles não são programados para ser burros. Eles também colocam link com pessoas famosas, no Twitter principalmente. Você já deve ter se visto o ex-presidente Bolsonaro comentando diversas notícias falsas. O presidente Trump comentando diversas notícias falsas. Porque alguém marca ele ali, ele lê a notícia, retuita e depois ele vai falar na televisão. Então, eu quero que você entenda como é que funciona o processo. Eu quero que você pare assim, se você se interessar mais por esse artigo, por esse assunto, você vai lá ler. Não é complicado, é um artigo simples, um artigo gostoso de ler, que tem bastante gráfico, que você vê, que você para pensar, analisar, enfim. É muito gratificante esse artigo, é gostoso, o vídeo também é gostoso, mas às vezes você coloca esse artigo no PDF, no telefone, em vez de você fazer qualquer coisa aí na rede social, dá uma lida, lê 2, 3 páginas por dia e é tranquilo, né? E aí, lembrando, né, esses bots, o grande problema deles é que a partir de um tempo que essa notícia falsa cresce, que o bot deu acesso ali, então como é que ele vai fazer esse acesso? Como ele vai fazer isso viralizar? Então vamos lá. O bot, ele publica, certo? Esse artigo, e outros bots, em questão de segundos, já começam a comentar e compartilhar. Então o que acontece? Assim, no primeiro momento que você posta aquilo, ela sempre vai dar um ganho assim de visualização. Sei lá, você postou, o algoritmo, como não é muito claro esse negócio do algoritmo, ele vai apresentar, sei lá, para 60 pessoas. Dessas 60, quantas pessoas gostaram daquilo? 30. Então ele vai mandar para mais 60. Entendeu? E assim vai até isso viralizar. Então o que o bot faz? Um bot publica, os outros vão lá e já começam a comentar e compartilhar. Então o que era para ser orgânico, uma viralização orgânica das coisas acontecendo, porque o assunto é interessante e tudo mais, e se espalhando, não, eles já, até mesmo a parte do algoritmo, eles quebram, então eles já começam a entrar lá e compartilhar. Então um negócio que provavelmente não ia ter acesso nenhum, começa a ter um acesso muito alto e começa a viralizar e vai, até chegar nas pessoas normais, e aí a partir do momento que, nas pessoas reais, a partir do momento que entra nas pessoas reais, aí isso não tem mais controle. Tá? Aí virou já uma fake news que viralizou e aí o estrago já está feito, certo? Então esse é praticamente o escopo total do artigo, porém o artigo também ele dá algumas dicas que, ao meu ver, são interessantes, mas para a humanidade, não para as empresas. E eu venho aqui, não é uma crítica às empresas, as empresas precisam de gente dentro das plataformas. Porém, o que eles indicam aqui eu acho que não vai ser tão cabível, até porque até hoje não é, né? A detecção automática por bots, né, da IA, então as empresas desenvolverem inteligências artificiais que identifiquem quem são bots e quem não são. O controle dessas postagens spread, né? Então uma conta fica postando sempre a mesma coisa com aquele link, então centenas, milhares de vezes ao dia aquele mesmo link para ver se viraliza. O monitoramento dessa cadeia, né? Então através de inteligência artificial, e aqueles puzzles para postar. Então às vezes você vai entrar num site e aí acha os 3 ônibus, então eles falariam que isso tudo ajudaria a diminuir esses bots, né? Porém, a gente vai cair em 2 coisas. Uma, como a gente viu, 34% das fake news são viralizadas por bots. Isso significa que boa parte do que viraliza sobre fake news é feita por bots. E as pessoas continuam lá viralizando isso. Então, se você tirar esses bots, automaticamente você vai diminuir o tráfego dentro da sua rede. Porque você não vai ter mais tanta gente, tanta informação falsa, que as pessoas, querendo ou não, ficam dentro das plataformas, muitas das vezes, consumindo isso. E elas ficando dentro das plataformas, as plataformas vendem anúncio, vendem tudo lá dentro. Então as empresas não têm interesse tão afinco de tirar os bots.
Porque os bots geram conteúdo para a plataforma. A plataforma em si não gera conteúdo, né? Então ela só hospeda tudo que a gente coloca lá dentro. Então, por isso que não tem essa necessidade ferrenha de tirar os bots do Twitter, do Instagram, do TikTok e de qualquer outra rede social. Segundo, a partir do momento que a inteligência artificial controlar quem é bot e quem não é, ela vai cometer um erro. E vai cometer um erro porque é um sistema, porque não é perfeito, porque, enfim, é uma inteligência artificial, mas de inteligente não tem nada, certo? Porque alguém programou aquilo, ela não é a coisa mais maravilhosa do planeta, ela vai errar. E a partir do momento que cometer um erro, a liberdade de expressão será invocada e haverá um grande debate sobre o cerceamento das liberdades de expressão dentro da plataforma controlada por IA. E as plataformas não querem esse tipo de atenção, elas já estão tendo atenção sobre diversos outros assuntos, com diversos outros julgamentos afora, na Europa, julgamentos sobre plataformas, no Brasil julgamento, nos Estados Unidos a Suprema Corte já tem um recurso sobre as plataformas, então eles não querem isso agora, certo? E outra coisa, os bots, as postagens automáticas também tem o seu lado bom. Grandes mídias, grandes jornais, até mesmo pequenos, eu mesmo uso um programa de administração de plataformas que eu programo lá as minhas postagens bonitinho, né? Esse vai no TikTok tal hora, esse no Twitter. Então, essas ferramentas também seriam jogadas de lado, né? Não teriam mais a sua usabilidade. Mas, lógico, isso são ferramentas que nós de fora pensamos, certo? As plataformas como um todo, elas provavelmente devem ter soluções diferentes, mas como eu disse, não é interessante tirar esse pessoal de lá dentro, os bots lá de dentro. Os bots geram engajamento, os bots geram permanência na plataforma, os bots, entendeu? Então, dependente da informação que eles geram, as plataformas continuam ganhando, certo? Então, isso é uma dos debates hoje da Suprema Corte do Brasil. O que pode, o que não pode dentro das plataformas, o que é crime e o que não é. Então, em outras palavras, os bots, eles são uma ferramenta de disseminação de notícias falsas para quem deseja obter lucro com postagens fakes, né? Com postagens fakes, sem nenhum tipo de vínculo com a realidade, visando apenas o lucro, porque tudo isso, como eu já expliquei, é visando o lucro. E visando lucro através da manipulação das pessoas. Então você ataca a democracia visando o lucro da sua página, você ataca as vacinas visando o lucro da sua página. E aí, a partir do momento que isso viraliza, aí depois, independente qual foi o erro, qual foi o estrago social que você fez, você já obteve o seu lucro, já fez a sua parte, e aí segue a vida. E deixa os políticos pegarem essas bandeiras emocionais, certo? Porque você já viu que aquilo é uma bandeira emocional. O político quer o voto. Então ele pega essas bandeiras emocionais, que uma grande parte da população está defendendo, uma fake news, e engaja a sua campanha e obtém voto. Então, gente, esse é o recado, esse é o vídeo. Eu queria que vocês dessem uma olhada no artigo. Esse artigo é muito legal. É um começo, ele está em inglês, mas pode ser traduzido, pode ser... Então, tem diversas formas, caso você ainda não consiga ler muito bem inglês. Se você ler em inglês, esse artigo é muito tranquilo, não tem nada de muito complexo na parte de entendimento, porque o artigo traz toda a base dentro dele e as referências são muito boas. Valeu, muito obrigado.